Olá, este é o Conexão. Agora vamos falar sobre brasileiros que nasceram entre os finais dos anos 1940 e 1950. Presenciaram uma ditadura, a chegada da democracia e o crescimento da população. A geração 60 brasileira cresceu num ambiente de efervescência política, cultural e social no Brasil e no mundo também. Presenciou fatos históricos como a viagem do primeiro homem ao espaço e o movimento do amor livre. Hoje, a expectativa de vida desses homens e mulheres com 60 anos ou mais de idade é maior. E nós queremos saber como eles encaram a vida e o futuro. Para isso, vamos conversar com a Ângela Schelliga, que é corretora de imóveis, e também com o Antônio Leitão, que é presidente institucional do Instituto de Longevidade Mongeral Eagle. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Conexão. Ângela, você imaginava como, alguns anos atrás, chegar a essa fase da vida, aos 60? Hoje você tem 61, né? 61. Há muitos anos atrás, a gente encarava uma pessoa de 60 anos como velha, né? Eu, sinceramente, eu não me considero velha ainda. E eu acho que o mundo mudou tanto e nos deu tanta condição de ter uma vida saudável, uma vida, uma vida longa hoje em dia, porque eu tenho uma sogra, por exemplo, que tem 100 anos de idade. Uau! Então, eu acho que a saúde e a possibilidade de continuar trabalhando e tudo isso dá uma perspectiva muito boa de vida, né? As pessoas normalmente planejam chegar a essa etapa, a terceira idade? O que você observa, Antônio? Eu entendo que não. Inclusive, o objetivo do Instituto, o nosso logo, né, nosso mote, por assim dizer, é prepare-se para viver mais. Prepare-se para viver mais exatamente porque nós entendemos que, com a perspectiva de uma vida cada vez mais longeva, é preciso que a pessoa se prepare de fato, e isso, em geral, não é feito. Em todos os aspectos, seja financeiro, seja da sua saúde, seja das suas relações sociais, todos esses aspectos é preciso se preparar melhor com o máximo de antecedência possível. Tá bom. E, Ângela, como é que você está se saindo nessa etapa? Você chegou aos 60, já está um ano aí. Como você acredita que está se virando no dia a dia? Eu acho muito bem. Eu participo de um grupo de corrida e eu corro uma média de 4 vezes por semana, e os outros 2 dias eu nado. Logo cedo, eu acordo muito cedo e isso me dá uma qualidade de vida grande. Então, hoje eu participo desse grupo que chama Toscano e corro 10 quilômetros. E participo de corridas internacionais, já corri na Áustria, esse ano vou correr em Budapeste. E, além de diversão, é uma qualidade de vida, né? Você praticar esporte e você perceber que você ainda tem condição de correr 10 quilômetros, que tem muita gente com 20 e poucos anos que não tem. Eu não corro. Né? Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que eu não penso em ficar velha, em princípio. Tá ótimo. E em relação a trabalho, porque além de correr por hobby, você corre no dia a dia para se manter ativa, economicamente ativa também. Eu optei há uns quase 3 anos atrás por uma profissão de corretora de imóveis. E isso foi uma coisa muito planejada mesmo por conta da idade. Porque você sendo autônoma como corretora de imóveis, você não tem limite de idade, entendeu? Então, você pode trabalhar. Eu tenho colegas meus de corretores de imóveis que têm mais de 80 anos e estão ativos. Então, eu acho que o mercado de trabalho para corretagem de imóveis, ele te possibilita isso, entendeu? A falta de um limite de idade. Né? Porque você já trabalhou antes, né? Já trabalhei antes. Eu trabalhei 14 anos como um banco de imagens, na área de publicidade principalmente e de editoras também.
E fui comissária de bordo, que isso de 91 até quase 99. Quer dizer, de 35 até um pouco mais de quase 50 anos, 40 e poucos anos, né? 42 anos. Mas essa parte, por exemplo, comissária de bordo hoje em dia seria muito mais penoso, com certeza. Exato. Né? Até porque é uma profissão que acaba, de alguma maneira, afetando a sua saúde em alguns aspectos. Principalmente para mulheres. Né? Aquela pressurização e despressurização da cabine do avião o tempo todo. Eu voava aqui na América Latina, então a gente tinha muito pouso e decolagem e é uma coisa para a saúde da mulher muito prejudicial. Mas, enfim, lá você já ganhou toda uma experiência de lidar com o público que agora você também deve estar aproveitando. Né? E é sempre uma coisa que eu gostava muito, de lidar com o público. E o mercado, Antônio, como é que está absorvendo essa mão de obra? Que até pouco tempo atrás as ofertas não eram muitas, né? Uhum. Para quem já alcançava aí os 60 a 65 anos. O mercado, a gente pode dizer que também não está muito preparado para esse envelhecimento populacional. Né? É algo que as empresas, as organizações vão ter que lidar, né? Porque a gente está passando justamente por um processo de envelhecimento populacional, ou seja, haverá um declínio da entrada, já há, né? E haverá cada vez mais um declínio da entrada de novos trabalhadores, e aproveitar o capital humano, o conhecimento das pessoas, né, mais velhas e, enfim, a sua experiência e será imprescindível. E a gente pode dizer que as empresas estão mal preparadas. Né? Esse é um tema que o Instituto de Longevidade lida, enfim, muito intensamente. E parte do nosso trabalho é também conscientizar, né, sensibilizar as empresas, as organizações para essa realidade, porque elas também precisam se preparar. Né? Não adianta subitamente, quer dizer, existem algumas iniciativas hoje, a gente até comentava há pouco, de organizações, de empresas que procuram esse profissional para as mais diversas finalidades, né? Seja para uma coisa um pouco mais, seja para lidar com o público, seja em coisas mais estratégicas, enfim. A gente começa a ver um movimento, mas a gente sabe também, pelas experiências das empresas que já deram um passo adiante nesse sentido, que aquelas que se prepararam, que planejaram o ingresso, né, enfim, a entrada desse profissional, quando isso é uma iniciativa. Eu não estou falando daquele caso onde uma pessoa já está na empresa há um tempo e está numa idade, enfim, a partir dos 50, 60 anos, continua lá, lógico. Não se está falando de novas contratações com esse perfil. Exato. Então, os casos em que isso funcionou melhor é quando houve uma preparação. Só para dar um exemplo rápido, né, a gente sabe de uma empresa que a gente contactou, conversamos, que eles tiveram um programa nesse sentido, contrataram pessoas acima dos 55 para postos de atendimento de call center, e os líderes das equipes de atendimento eram super jovens, eram de uma idade muito, muito inferior à deles, desses profissionais. E no fim das contas o programa desandou após alguns anos, apesar de ter tido algum êxito, mas enfim, após alguns anos ele desandou porque houve muito conflito entre as gerações na questão da liderança, ou seja, esse tipo de questão, eu estou citando uma entre várias, precisa ser trabalhado para que haja sucesso nesse processo. E é disso que o Instituto de Longevidade trata. Agora, Ângela, você diria que quais são desafios, né, para quem vive os 60 anos? Hoje, o que é desafio, principalmente, assim, na sua opinião? Eu acho que você se atualizar o tempo todo, né? A quantidade de informação que você tem hoje é enorme. Então, quer dizer, um exemplo muito rápido, quando eu comecei a trabalhar com banco de imagens aqui no Rio, a gente mandava para os clientes os cromos, os diapositivos, quer dizer, eram slides, e esses slides iam dentro de envelopes para as agências de publicidade, e 5 anos depois já estava tudo digitalizado, já estava tudo. Hoje em dia você entra na internet, você baixa o arquivo da imagem no seu lugar de trabalho, quer dizer, reduziu um absurdo. E
eu acho que o grande desafio das pessoas um pouco mais velhas é justamente não perderem esse bonde da história, entendeu? Elas precisam se atualizar. O tempo todo, o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter uma mente mais aberta, sabe? Principalmente com o computador, sabe, com essa tecnologia toda da informação, você tem que ter uma mente aberta. Ótimo. Né? Olha só, de acordo com o IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais no país passou de 9,8% para 14,3% entre os anos de 2005 e 2015. E até 2050, eles serão mais de 66 milhões. Hoje, o Estatuto do Idoso prevê a preservação da saúde física e mental desses brasileiros, o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Uma realidade ainda distante da vida da maioria, que ainda encara longas jornadas de trabalho para complementar a aposentadoria, que não tem assistência adequada na rede pública de saúde e, infelizmente, também nem acesso à cultura e ao entretenimento, apesar do benefício da meia entrada em diversos equipamentos culturais. Você diria, Antônio, que também é um desafio, né, para os idosos ter os seus direitos, ter acesso a esses direitos hoje? Certamente, né? Como é que o poder público o que o poder público está dando, assim, que nível de importância para essa faixa etária? Bom, a gente tem alguns marcos interessantes, né? Você citou agora o Estatuto do Idoso, que é uma legislação bastante ampla, né? Mas sem dúvida há vários aspectos dela que precisam ser efetivados, né? Vou te dar um exemplo. Um dos pontos que o Estatuto do Idoso cobre é justamente a questão do trabalho. E o artigo 28º, se eu não me engano, ele diz que, por exemplo, que o poder público vai estimular as empresas a contratar idosos, contratar pessoas acima de 60 anos. Mas não diz como vai estimular, não diz quando, quem é o responsável por o quê. Nesse sentido, o trabalho do Instituto complementa de alguma forma, né, e as organizações, enfim, em geral, que lidam com esse tema, devem complementar ou fazer justamente executar. Mas só para te falar exatamente do que se trata, essa nossa iniciativa, a gente criou, em parceria com alguns pesquisadores, um projeto de lei que advoga a criação de um regime especial de trabalho para a pessoa aposentada. O que seria isso? As empresas teriam um estímulo a contratar a pessoas acima de 60 anos que são aposentadas, com a isenção da contribuição previdenciária. Se essa pessoa já é aposentada, ela já recolheu o empregador, algum empregador, né, também, e, portanto, esse seria o estímulo para que essa pessoa trabalhasse num regime de carga horária reduzida. Então, por exemplo, uma das formas de efetivar, né, é observar o que existe e aprofundar, como nesse caso. E de resto, enfim, aí são as conquistas sociais e coletivas, porque, por exemplo, a gente convencer e envolver as empresas nessa discussão, né, seja pela contratação de profissionais, seja pelo desenvolvimento de produtos e serviços adequados, porque uma coisa muito frequente que se ouve por aí, quando você conversa com as pessoas mais velhas, é assim, puxa, eu não me sinto atendido, né, não tem uma... Você estava falando de acesso a equipamento de cultura. O que o idoso está interessado em termos de cultura, em termos de vestuário? Enfim, você pode pensar uma gama muito ampla. É possível ainda personalizar o atendimento para essa faixa? Não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. É um longo caminho ainda. É um longo caminho. Agora, Ângela, você teve alguma resistência para fazer valer os seus direitos? Você aceitou bem a ideia de ter a sua vaga especial, de ter o seu desconto, que eu observo ainda algumas pessoas com uma certa resistência, né? Não, eu não estou na terceira idade, eu não vou pedir a minha entrada, ou eu não vou fazer questão do meu... Eu não tenho vergonha nenhuma. Meu espaço no transporte público. E eu, bom, meia entrada, então, nem se fala. Eu desfruto da meia entrada com a maior sem cerimônia, sem problema nenhum. A única coisa que eu ainda não... Bom, eu tenho 61, então eu ainda não tenho, por exemplo, direito à vaga de idoso, transporte público, isso ainda não, porque é acima de 65, né? E apesar de que a vaga de idoso, dependendo da localização, eu teria direito, mas eu
pela minha facilidade, eu não tenho nenhum problema de mobilidade e tudo, eu prefiro ficar numa vaga normal e deixar a vaga para realmente quem precisa. Agora, de resto, meia entrada e fila de preferencial, eu não tenho o menor problema em frequentar. Bom, eu vou convidar para a nossa conversa agora o Tarso Moschi. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Tarso? Tudo bem, Eliane? Olá, Antônio. Olá, Ângela. Obrigado pelo convite aí. Como está a saúde desses brasileiros que você tem observado, Tarso? Falamos aqui agora, inclusive, da parcela da população que, infelizmente, né, ainda precisa de atendimento na rede pública. Então, essa, enfim, é um pouco mais carente nessa área, né? Acho que a gente gostaria de ver mais Ângelas e Antônios por aí, né? Eu acho que esse número vem crescendo muito. A gente ainda tem muitas barreiras que o nosso país tem que vencer para que a gente possa oferecer esse envelhecimento ativo, digno, em larga escala, livre de incapacidades. Para isso a gente tem vários determinantes que não estão só na área de saúde, né? Educação, escolaridade, mobilidade urbana, direito à moradia, boa alimentação, lazer, né? Direito ao mercado de trabalho, né? A dinâmica do mundo está mudando diante do envelhecimento, que é uma grande conquista da humanidade, e a gente tem que sofrer adaptações como sociedade, como país, para que isso seja confortável para todo mundo. Tá bom. E quais você diriam que são os cuidados, né, que essa população precisa ter com a sua saúde? Eu acho, de maneira geral, como o Antônio falou, é planejamento. Nunca é tarde para mudar, mas se eu sei que eu estou nascendo num país onde a expectativa de vida a cada ano está aumentando, eu tenho que pensar que eu, como a grande maioria, vou viver muitas décadas. Então eu tenho que me planejar para isso. Por mais que meu planejamento possa não sair 100% na prática, mas então desde cedo eu adquiri bons hábitos de vida, como atividade física, boa alimentação, exercícios, escolaridade, melhorar minha renda, por exemplo, isso tem um grande impacto na saúde, né? Eu vou diminuir o número de doenças ou provavelmente eu vou amortizar as consequências da doença se eu cuidar bem da minha saúde ao longo de toda a vida. E vou poder chegar lá na frente com maior capacidade de continuar trabalhando, se eu quiser, ou de gozar minha vida, né? Se eu tiver me preparado adequadamente para isso, né? Então, na verdade, é uma preparação, ela sim que é fundamental, né? E não esperar, ficar à vontade e realmente esperar essa idade e aí querer... Eu acho que assim, o bom senso tem que prevalecer, ou seja, ao longo da vida, e mesmo as pessoas que já estão com mais de 60 anos, se são sedentárias, começarem a fazer atividade física, né? Se alimentarem melhor, aproveitarem melhor a vida, né? Assim, acho que o exemplo da Ângela é muito interessante, é isso. Se a gente vai ver mais tempo, a gente tem que saber se reinventar também. A nossa vida tem que ter significado. Porque se a nossa vida tem significado, a gente vai encontrar estímulo e as motivações para continuar se cuidando e querendo ir mais à frente. Pode ser que daqui a 10 anos a Ângela decida ser pianista. Ótimo, não tem problema, entendeu? Ela não está presa a ser corretora. O importante é continuar ativo, funcionando na sociedade. Isso é um grande impulsionador para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Bom, agora uma coisa que é muito comum, até vou perguntar, antes de passar para você, Tarso, vou perguntar para a Ângela. A gente escuta queixas, enfim, meus pais, eu percebo isso com eles, alguns tios, quer muito fazer determinadas coisas, né? A cabeça pede, o coração pede, mas na hora de executar não consegue ou acaba desistindo antes mesmo de tentar. É o normal, né? É um desgaste. Já passou por isso? Eu, na realidade, eu comecei a correr mesmo há 7 anos atrás. Então, eu já tinha 50 e alguns, 53, 54 anos. Quem me levou para correr foi minha filha, Luísa, que corria na equipe e eu até praticava esporte numa academia na beira da lagoa, que fechou, e eu fiquei assim meio órfã de uma hora para outra, e minha filha chegou e falou: mãe, vai correr. Eu detesto correr, eu detestava correr. Mas, mãe, você começa devagar e você vai ver que você vai começar a gostar. E é exatamente isso. Eu acho que precisa de um pequeno empurrão, entendeu? Porque a vida sedentária é muito confortável, sabe? Quem não precisa de um pequeno empurrão, né? Exatamente. Então, eu acho que o básico
um pouco de força de vontade, sair um pouco daquela tua situação de conforto, entendeu? De comodidade, né? E de comodidade. É por aí, Tarso? Sim, eu dou um exemplo, tem lá em casa, eu tenho 41 anos. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu entrei no judô com meu irmão e meu pai entrou junto, eu tinha 40 e poucos anos. Na época ele fumava. Ele parou de fumar por causa do judô, a gente continuou fazendo judô junto, a gente desistiu, aí meu irmão, e ele foi até a faixa preta. Então, é isso. Então, assim, eu acho que não tem limite. Eu acho que o importante é a gente continuar ativo, engajado. E a gente ter significado na vida é muito importante. Nem todo mundo precisa ser atleta, mas é uma oportunidade, né? Assim, o esporte traz muitas vantagens para a saúde, para a vida da pessoa. Tem o ganho físico na saúde, mas tem o ganho social, o status que a Ângela tem hoje por ser uma competidora, por ganhar medalha, né? Então, assim, o respeito, a admiração. Então, assim, tem uma série de desdobramentos dessas conquistas dela. Não é só a questão física, né? Isso tudo tem um impacto muito bom na vida dela. Oi, desculpa. Não, pode falar. Agora, em relação a isso que você falou, ser uma competidora, etc. Eu tenho, por exemplo, eu gosto de correr e eu corro por prazer. Então, por exemplo, o meu limite que eu coloquei foram 10 quilômetros. Eu não faço a menor questão de começar a treinar para uma meia maratona, entendeu? Não é, a partir do momento que eu começar a sofrer, ou então ir para o treino, já não é por prazer e aí eu não quero mais. Eu acho que no que eu tô tá muito bom. Tá bom. Olha, eu quero muito agradecer a participação do Tarso no programa, tá? Obrigada pelas suas dicas e o seu incentivo. Até a próxima. Um abraço para todos aí. Tá bom. Olha só, 60 anos também é uma fase de realizar sonhos. Eu quero muito exibir agora para vocês uma reportagem dos nossos parceiros da TV PUC de Minas Gerais, que traz algumas histórias bacanas para a gente. Olha só. Meu nome é Eliane Pacheco Pimenta, eu tenho 77 anos. Meu nome é Maria Nina Leite Costa, tenho 75 anos. Eu frequento um ateliê de pintura da professora Maria José Lacerda, que é uma pessoa reconhecida aí no meio artístico, e ela nos dá aulas de uma tarde inteira semanal, nos dá liberdade de pintarmos o que nós quisermos. Hoje, já aposentada, eu tirei 3 dias da semana só para mim. Só para cuidar do meu corpo, da minha alma, da minha mente. O maior patrimônio que qualquer ser humano pode ajuntar durante a vida é a capacidade de olhar para a sua própria história, emendar os retalhos da sua colcha de uma forma bonita, de uma forma elegante, e olhar para a vida e construir-se como um sujeito capaz de resistir àquilo que foi danoso e capaz de construir com o que foi danoso algo que possa lhe parecer bom, belo, sereno, capaz de transmitir o que ele é, quem ele é ou quem ela é. Quando eu aposentei, eu estava muito cansada, então eu passei um ano inteiro na zona de conforto. Só conseguia fazer palavras cruzadas, as mais fáceis de todas, do picolé. Mas depois eu vi que não era possível continuar assim e resolvi me rever e partir para alguma coisa que me valorizasse, que eu estivesse criando alguma coisa. Viver essas experiências de hoje, sempre eu retomo lá a minha história. Fiz faculdade, né? Fiz pedagogia, fiz várias pós-graduações e hoje eu estou mais nessa área de viajar. Então, as dança cigana, dança mista, dança de salão, yoga, RPA. Então, como eu não tive tempo de fazer isso quando eu estava trabalhando, então agora são sonhos que eu estou realizando. Olha, a conversa aqui no estúdio passou muito rápido. Quero já me despedir de vocês. Chegamos no momento final do programa. Eu ainda ia trazer a questão da convivência com jovens, que eu acredito que também é muito positiva, né? Troca de ideias, é boa para os dois lados, creio eu. Muito obrigada, parabéns, tá, Ângela? Obrigada. Por se manter ativa assim, tão para cima. Antônio, obrigada também.
Sucesso ao seu trabalho no Instituto Longevidade. Muito obrigado. Abraço a você de casa, até a próxima oportunidade, até o próximo programa. Um beijo, tchau, tchau.